né? O que deu errado, né, foi isso, né? As informações não foram ainda muito relevantes e importantes para dar essa impulsionada. Aparentemente foram ruins, agora se recuperaram no final da semana. Bola no centro, 0-0 e vamos de novo. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, de volta à sexta-feira. E essa semana aqui, com grande satisfação, lançamos o nosso podcast aqui da Focalize, o Aposentado Rico. Tivemos nosso primeiro episódio, já está no ar, já está nas plataformas também, tipo Spotify, Apple, e para quem gosta de escutar no carro, se deslocando para algum lugar, também está disponível. E, obviamente, aqui no canal do YouTube, na íntegra para vocês. Acho que ficou bem legal o episódio de estreia. Espero que vocês assistam. Por favor, comentem lá embaixo se vocês gostaram, se gostaram do formato, sugestão de temas. Vai ser super, super bem-vindo, porque a gente quer ter uma sequência aí de episódios para vocês e ajudá-los aí nessa jornada de torná-los aposentados ricos. E lembrando também que tivemos a nossa live sobre imposto de renda com o Júlio na terça-feira. Foi bastante importante. O nosso personagem fictício, que é o Alfredo, que todos os anos aí a gente faz a declaração do Alfredo, e esse ano ficou bastante sofisticado. Então tivemos a entrada de novos elementos, como criptomoedas, bonds lá fora. Então a estrutura de investimento se sofisticou. Então o nosso personagem ficou sofisticado também. Então está disponível a gravação aqui para vocês. Quem não pôde participar ao vivo, por favor, vá lá. Material super útil para quem ainda não conseguiu fazer a sua declaração do IR. Muito bem, e o que tivemos de novo aqui na semana? Praticamente nada, né? Essa é uma daquelas semanas que eu brinco que parece que as notícias se requentam, né? Então vem a notícia ruim, é ruim, já apareceu outra vez, já não era tão boa, e assim por diante. Daqui a pouco a que vem boa também não é tão boa, mas é o suficiente para apagar a anterior. E entre indas e vindas, é uma semana que ficou no 0-0, né? É uma semana que praticamente diria que foi perdida. Já vou mostrar o gráfico aqui para vocês em relação ao Ibovespa, né? Aqui fica muito claro isso. Vocês devem lembrar que no comentário da semana prévia, eu traçava essa LTA, eu traçava o padrão de topos e fundos ascendentes, eu tinha a média de 21 períodos, eu tinha a cabeça do pivô, e todos os elementos me davam a indicação de que poderíamos ter o início da formação de mais um pivô de alta e rompimento de LTB, né? Porque aqui nós estamos na terciária, né? A terciária é a tendência curta de alta, mas a secundária é de baixa, como vocês conseguem verificar aqui no gráfico. Nós temos um grande canal de baixa que ainda não foi rompido a LTB. Então, o que acontece? Já na segunda-feira, deu sinal de fraqueza, a partir de terça, quarta, perdeu o patamar da LTA, perdeu a média, mas nos últimos 2 pregões as notícias vieram diferentes e hoje, inclusive, fechamos no patamar acima do anterior. Então, como se essa semana não tivesse existido, né? Então voltamos a estaca zero e bota a bola no centro de novo, segue o jogo, vamos para cima de novo. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, vou botar o gráfico semanal, que isso aqui é bem legal de dar uma observada. E no gráfico semanal, quando eu olho a formação, que é um doji libelo, aqui como vocês conseguem verificar, ele fecha acima da média de 9 semanas. A média de 9 semanas não vira para baixo. E reparem que ele recupera a LTA. E aqui nós temos um elemento bem importante, que é a linha dos 107 mil pontos. Ela promove, além no semanal, o rompimento da LTB, o rompimento do topo prévio, e voltando aqui para o gráfico diário, nós vamos identificar que seria exatamente a mesma linha da formação do pivô de alta. Então, os 107 mil pontos passaram a ser um elemento bem, mas bem importante, que eu chamo de ponto de virada. Porque ele confirma a tendência terciária e vira a secundária.
E aí, possivelmente, estaremos diante de um outro cenário ascendente para a renda variável. Qual seria a outra possibilidade? Tendo em vista que a gente ainda mantém o padrão de fundos ascendentes aqui no gráfico diário, esse patamar aqui pode estabelecer uma lateralidade, que também não é descartável. Então, nós poderíamos, por exemplo, gravitarmos aqui com movimentos parecidos com isso aqui, ó. O gráfico vem aqui, vou desenhar mais uma linha aqui para vocês, e aí ficamos nesse vai e vem, tendo a região aqui próxima dos 102 mil pontos como suporte e a região dos 107 como resistência. Esse é um segundo cenário possível. Tendo em vista a situação ainda bastante incerta nesse momento, também não se descartaria esta possibilidade. Então, a gente pode ficar atento, ou se romper aqui um pivô de alta, a gente vou traçar aqui o pivô, ou a lateralidade, conforme esse desenho que eu fiz aqui para vocês. O dólar, apesar dos pesares, olha só, ele perdeu a linha anterior. Nesse momento aqui ele está nas proximidades dos 5 novamente. E na minha visão, muito, mas muito boa possibilidade dele vir testar o fundo anterior. Como vocês podem ver aqui no desenho que eu vou fazer, né? Então, isso aqui pode ser um desenho provável para o comportamento de preços nas próximas semanas do dólar. Então, se houver a continuidade de movimento ascendente no Ibovespa, existe uma grande, mas pesada possibilidade de voltarmos a testar aqui a faixa dos 4,95. E com a taxa de juros, né? Com taxa de juros até que foi bem movimentada essa semana, com o Campos Neto lá no Senado, recebendo uma aula do Cid, como é que é? O Cid Gomes, como é que é o apelido dele? Da Betoneira, né? Cid Betoneira. E patético aquilo, diga de passagem. Mas a taxa curta, ela segue oscilando aqui nesse intervalo entre 13,10 e 13,30. Né? Isso aqui é um claro sinal ainda de uma certa indefinição no curto prazo. Se teremos a possibilidade de baixar a taxa de juros dentro do exercício de 2023, eu ainda permaneço otimista em relação a isso. Eu acho que teremos novidades no segundo semestre, boas em relação a isso. Eu quero mostrar o IFIX aqui para vocês, depois já com um certo reflexo disso. E quando a gente olha para o DI 25, tem um comportamento de preços bastante parecido. Também houve aqui uma certa pressão ascendente nesses últimos 3 pregões, mas também seguindo aqui entre 12 e entre os 11,80. Então ele vem aqui no intervalo relativamente curto e já um pouco mais estável também a taxa de juros. E olha só o IFIX, né? O IFIX que está diametralmente oposto ao que acontece com a taxa de juros, né? Se a taxa projeta a queda, o IFIX normalmente começa a buscar recuperação. Nós tivemos uma recuperação bastante expressiva essa semana, inclusive alguns papéis com destaque, com altas bem relevantes. Isso aqui o que é, pessoal? Isso aqui já é um reflexo muito claro do que os agentes estão imaginando com a taxa de juros. Então, são pequenos sinais, né? Quem opera no mercado de futuros, ele faz determinadas apostas dentro de um cenário de perspectiva. Tem um peso em relação a isso aqui. Então, qual é o peso em relação à possibilidade de cair a taxa de juros? É esse aqui. Então, está maior o peso e aí vários dominós começam a cair entre eles, como vocês podem ver aqui. Já botei o gráfico do IFIX aqui para vocês. Isso aqui já é um reflexo claro desta possibilidade. E não muito diferente do que aconteceu por aqui, aliás, o que aconteceu por aqui está muito mais relacionado a isso aqui, como vocês podem ver no S&P. Nós também tivemos um início de semana relutante, após a possibilidade de armarmos um pivô de alta, mas um fechamento bastante forte aqui nessa sexta-feira, muito próximo aqui do topo anterior. Nasdaq não foi nada diferente, já ameaçando um pivôzinho de alta. Quando a gente olha para o VIX, nós também notamos que o medo voltou para baixo dos 20, aqui o índice de volatilidade, e a Europa permaneceu naquela lateralidade em topo, teve a sua quedinha, agora no final, nos últimos 2 pregões,
volta a flertar com seu topo prévio. Então foi uma semana daquelas assim que parece que iniciou o jogo, deu uma confusão, a gente tomou um gol, né? Não se esperava tomar um gol, a gente esperava ir para cima e ganhar o jogo, aí foi lá, empatou, 0-0, bola no centro, parece que vamos iniciar o jogo de novo. Né? Como se essa semana aqui fosse uma semana mais neutra. Né? O que deu errado, né? Foi isso. Né? As informações não foram ainda muito relevantes e importantes para dar essa impulsionada. Aparentemente foram ruins, agora se recuperaram no final da semana. Bola no centro, 0-0 e vamos de novo. Eu só queria mostrar uma informação aqui para vocês que me chamou bastante atenção. Possivelmente vocês já devem ter visto. Pela primeira vez nas transações comerciais da China, né, da China com o mundo, o yuan ultrapassou o dólar. Ou seja, até de 2010 era zero, né? O chinês transacionava, inclusive, seus produtos em dólar. A partir de determinado momento começou a forçar seus parceiros comerciais a utilizar o yuan. E, olha só, pasmem, 12 anos depois, pela primeira vez, já existe mais transação do yuan no comércio chinês, né, do que em dólar. Isso aqui é um sinal dos tempos. Isso aqui eu acho que bastante relevante. Claro que os Estados Unidos continua ainda com 83% de todo o comércio internacional. Isso ainda vai levar um bom tempo, mas é um primeiro sinal. Um outro sinal que me chama a atenção é o número de registros de patentes relevantes. Olha só, a China, né, hoje, sendo maior, 20% de todos os registros, 600 mil registros. Os Estados Unidos, que antes era campeão desse ranking longe, só 286 e o Japão 256. Esses dois países eram muito relevantes, eles brigavam na ponta. Olha quem está fazendo registros de patentes. Então, são sinais, né, para a gente ficar muito atento, cada vez mais forte, né, aquele gigante comendo pelas beiras, vindo, e a geopolítica pode ter uma mudança bastante significativa e relevante nos próximos anos. Pessoal, reitero o convite, por favor assistam o nosso podcast, é muito importante, eu preciso do feedback de vocês, que é um projeto que a gente está tratando aqui com muito carinho, e a gente quer produzir material de altíssima qualidade para vocês. Entra lá, dá feedback, comenta, opina se vocês gostaram ou não. E se gostaram desse vídeo aqui, deem seu like, assine o nosso canal, compartilhem. E desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado, segunda-feira, dia do trabalho. É dia também de mais um feriado, eu acho terceiro feriado aqui, praticamente em 4 semanas. Tivemos 3 com feriado ou na sexta ou na segunda-feira. Então, um bom descanso para vocês e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!